Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Palavras do Senhor Jesus, que nos diz o seguinte: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Novamente. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Senhor, muito obrigado por esta noite, pela oportunidade, pelo privilégio de nos reunirmos na bênção do trabalhador. Pedimos a tua direção, a tua doce voz, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu estou muito feliz por essa oportunidade. Agradeço a Alexandre Zídio, que nos convidou, o pastor Ezequias, que nos convidou para estar aqui na bênção do trabalhador. E na bênção do trabalhador, o que se fala? Se fala sobre trabalho, sobre crescimento profissional. Então, nós vamos falar aqui sobre 3 pontos para o crescimento profissional. E nós escolhemos esse texto porque são palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Há pessoas que têm uma interpretação errada sobre a questão do trabalho, que até brincam: quando eu chegar no céu eu vou brigar com Adão, porque Adão me desmistificar na noite de hoje. Por quê? Porque aqui Jesus estava sendo questionado pelos doutores da lei, porque Jesus curava aos sábados, né? Fazia suas obras, se revelava aos sábados. E Jesus, falando aos doutores da lei, Jesus nos mostra o princípio do trabalho que foi criado por Deus. Então Jesus diz as seguintes palavras: Meu Pai trabalha ainda, e eu trabalho também. Porque desde o início, Deus nos deixou o princípio do trabalho. Veja, na criação, Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Então Deus mostrou o princípio do trabalho e o princípio do descanso. Deus criou todas as coisas. E a Bíblia fala que quando Deus ia criando, Ele ia vendo que tudo era bom. Então Deus criou os céus, a terra, o jardim do Éden, todas as plantas, todos os animais, todos os seres marinhos. E depois Deus entregou a sua obra-prima, que foi quem? Adão e Eva. Deus entregou todas as coisas nas mãos de Adão e Eva. Mas para quê? Para Adão e Eva ficar ociosos? Eles só iriam desfrutar, não precisariam trabalhar? Não, muito pelo contrário, eles iriam trabalhar para cuidar de todas as coisas. A diferença é, quando houve a desobediência, entrou através do pecado a canseira e a fadiga. Então eles foram expulsos do Éden, e agora, né, a terra produziu espinhos, abrolhos, e eles, com o suor, com a canseira e com a fadiga, teriam que cuidar das suas propriedades. Foi o que acrescentou após o pecado. Mas mesmo quando havia a perfeição, Deus entregou o domínio a Adão e Eva para que eles cuidassem de todas as coisas. Tanto que o primeiro trabalho de Adão foi justamente dar o nome a todos os animais. Então, é um princípio que Deus nos deixou, o princípio do trabalho. Por isso que aqui Jesus está falando, e Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora. Olha só, desde a criação, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, o trabalho é uma bênção. Tem aquela famosa frase, mas que ela é verdadeira: o trabalho dignifica o homem. E isto é verdade. O trabalho é uma bênção. E nós vamos ver então 3 pontos para o crescimento profissional.
O primeiro ponto é a presença de Deus. Não poderia ser diferente. A presença de Deus. Quando uma pessoa busca a presença de Deus, quando uma pessoa busca ouvir os princípios da palavra de Deus, aquilo que os profetas do Antigo Testamento nos deixou e o que o Senhor Jesus nos deixou no Novo Testamento, os princípios desta palavra, e essa pessoa procura se relacionar com Deus, é impossível que essa pessoa não cresça. Não cresça em todas as áreas da sua vida e, consequentemente, na sua área profissional. Então, talvez nós estejamos falando nesta noite para pessoas de diversas áreas. Talvez você seja da área da indústria, da metalúrgica. Eu fui metalúrgico durante 10 anos da minha vida. Talvez esteja falando para pessoas do comércio, você que é um profissional informal, você que está abrindo a sua empresa, se tornando um empresário, funcionários públicos, você que talvez seja um advogado, um juiz, um médico, ou até, entre aspas, é bom entendermos, entre aspas, você que exerce atividades mais simples na sociedade. Porém, isso tem que estar muito claro nas nossas vidas e na nossa mente. Toda atividade profissional, ela é importante. A sociedade, para ela caminhar bem, ela precisa que todas as atividades profissionais, elas caminhem bem. Então, todas as atividades são importantes, não importa se ela é, entre aspas, uma atividade profissional mais remunerada, que há necessidade de uma graduação maior, ou uma atividade considerada mais simples. Mas para que a sociedade vá bem, todas as atividades profissionais são importantes. E você pode crescer na sua área, na sua atividade profissional. Talvez nós estejamos hoje falando para pessoas que são empregadas domésticas, e você pode sim ser a melhor na sua área. Talvez para profissionais da limpeza, né, que muitos chamam de garis, e falam, é o homem do lixo. Opa, peraí, muito pelo contrário, nós somos do lixo. Os garis, aqueles que trabalham, funcionários públicos que recolhem o lixo, são da limpeza. Imagine se nós não os tivessem na sociedade. Então, você pode crescer na sua área profissional, mas é importantíssimo e imprescritível. Opa, é isso daí mesmo que você entendeu, não vai sair. Que você tenha a presença de Deus. A unção, ela nos habilita. Por exemplo, na igreja, a unção habilita o pastor a pregar, o músico a tocar, os diáconos a fazer o trabalho que há necessidade de fazer. Mas na área profissional, a unção de Deus nos habilita a fazermos com excelência o nosso trabalho. O advogado ser o melhor, o engenheiro, a empregada doméstica e as demais áreas, todas as áreas, aquele que trabalha na informalidade, aquele que trabalha no comércio, aquele que é empresário. A unção de Deus, ela te habilita a ser o melhor. Por isso que é importante buscar a presença de Deus. E nós temos na palavra de Deus um exemplo, né? Quando no deserto, por conta dos erros do povo, né? O povo estava murmurando, errando, pecando contra Moisés e contra Deus. E Deus falou para Moisés o seguinte: Moisés, eu vou enviar o meu anjo. O meu anjo, a partir de agora, vai acompanhar vocês. Moisés, naquele momento, poderia aceitar aquela palavra. Afinal de contas, o anjo do Senhor. Mas Moisés falou, não, Senhor, eu não aceito. Nós queremos a tua presença. Se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui.
e a presença de Deus acompanhou a nação de Israel no deserto. Então, é a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa área profissional. Seja qual for a sua área profissional, busque ao Senhor. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, o primeiro ponto para o crescimento profissional é a presença de Deus. O segundo ponto que nós vamos discorrer nessa bênção do trabalhador é a aquisição de conhecimento. O estudo, nada mais, nada menos do que o estudo. Para nós crescermos, nós temos que buscar conhecimento. Vamos ver um versículo da palavra de Deus que se encontra Efésios capítulo 4, versículo 12. Veja o que a palavra de Deus diz. Efésios 4, 12. Querendo, Paulo está falando de Deus, o que Deus quer. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esta palavra está falando sobre ministério, mas também se encaixa na área profissional. Porque Deus, Ele quer o nosso aperfeiçoamento. E para nós termos aperfeiçoamento, nós precisamos estudar. Então não tem áreas, ainda mais nos dias atuais, não tem áreas que não tenha curso. Então, para você crescer profissionalmente, busque conhecimento. Jesus nos falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, o conhecimento traz liberdade, o conhecimento traz crescimento. Então, na sua área, você pode procurar cursos profissionalizantes, pode procurar cursos técnicos. Eu fiz em 2014 um curso técnico que me ajudou muito, abriu muito a minha mente, que foi o técnico em administração. E eu me formei, foi um ano e meio de curso, eu me formei técnico em administração. E aquele curso, muito mais do que me habilitar para trabalhar numa área administrativa que eu atuava na época, mas me abriu a mente para a sociedade, para o que acontece no mundo. Então aquilo foi muito importante. Então procure cursos profissionalizantes, cursos técnicos, faculdades. Nós moramos na cidade de Piracicaba. E a cidade de Piracicaba, conforme o nosso pastor brinca, é uma cidade que emana leite, mel e pamonha. Piracicaba é a terra da oportunidade. Então aqui nós temos escolas técnicas, nós temos escolas de curso profissionalizantes, nós temos faculdade. Agora, pela bondade e graça do nosso Deus, eu estou no último ano de educação física, que é uma área que eu amo. Então, aqui há menos de um ano eu vou me formar em educação física. Foi fácil? Lógico que não. Só Deus sabe as noites que eu deito para dormir mais cedo de cansado devido ao dia de trabalho e levanto de madrugada para estudar e para fazer trabalho, porque senão eu vou ficar para trás. Mas, pela graça de Deus, nós já estamos terminando a faculdade. E lá na faculdade, Alexandre, tem lá as horas complementares, que fora todo o conteúdo da faculdade, nós temos que lançar 200 horas de atividades complementares, que são cursos paralelos à faculdade. Ou também podemos pegar comprovantes de cultura. Então, se eu for num cinema, vale ali aquele tempo de cinema, numa palestra ou num teatro, aquilo vale. E eu encontrei uma ferramenta que o governo nos dá, que nos ajuda muito, que vou até passar, guarde isso, anote aí. escolavirtual.gov. escolavirtual.gov. Ali é um site do governo federal, e o governo disponibiliza mais de 500 cursos, é isso mesmo, mais de 500 cursos de forma gratuita,
fez ali o curso, tem cursos de 10 horas, de 40 horas, de 120 horas, de 15 horas, fez o curso, atingiu a média do curso, porque tem que fazer as provas, assistir às aulas, você ganha o certificado, tudo de forma gratuita. Então, olha, não tem desculpa nos nossos dias para a pessoa não estudar, não se esmerar. O governo já dá cursos de forma gratuita para a sociedade. E você vai ter o seu certificado e pode melhorar o seu currículo. Então, isso me ajudou, já fiz diversos cursos, tanto que falta apenas 25 horas para eu completar esse ciclo de 200 horas. Depois vou ter que fazer as 200 horas do estágio. No final da faculdade vou fazer o estágio, que é presencialmente nas escolas. Então veja, não tem desculpa para não estudar. Atualmente, eu estou trabalhando, já há alguns anos, na área de segurança privada. E é uma área também que nos proporciona vários cursos de aperfeiçoamento. A área de segurança privada, de vigilantes, é uma área credenciada pela Polícia Federal, né? Nós temos uma lei, a Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, que credencia esta área, regulamenta esta área. E a pessoa, quando ela se forma um vigilante, ela tem diversas áreas de aperfeiçoamento, como monitoramento, carro forte, armas não letais, armamento e tiro, segurança VIP. Então, veja, eu estou dando o exemplo da área que eu atuo hoje, que é a área de segurança privada. Nós cuidamos de todo o perímetro para zelar da segurança e da tranquilidade dos nossos clientes. Mas é uma área que estende-se vários cursos. Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque se você buscar na sua área, você vai encontrar vários cursos de aperfeiçoamento. Então, o primeiro ponto que nós falamos para o crescimento profissional é a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. Segundo ponto, buscar conhecimento. Se você buscar conhecimento na sua área, o Espírito Santo que está em você, ele te habilita a ser o melhor, a fazer o melhor. E aí as empresas, elas vão disputar a sua presença. Elas vão precisar do seu trabalho. Elas vão buscar, porque as áreas estão carentes de bons profissionais. Aquisição de conhecimento. E o terceiro ponto que nós vamos falar sobre o crescimento profissional, Ezequias, é nada mais, nada menos que regaçar as mangas e trabalhar duro. Não tem como ter crescimento profissional sem trabalho, sem esforço. Quando Deus, quando Moisés partiu, o Senhor levou Moisés, e Josué assumiu a nação de Israel para conquistar a terra prometida, Deus falou com Josué e disse: esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Então, seja qual for a sua área, dê o seu melhor. Eu quero ler um texto com os irmãos. Se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Olha só o que diz. Capítulo 3, versículo 10. Olha só o que Paulo fala sobre o trabalho. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Simples assim. Paulo falando para a igreja de Tessalônica, e provavelmente tinha os folgados lá, que não queriam trabalhar, mas queria desfrutar
do que o trabalho proporciona. Aí Paulo disse, então é o seguinte, ó, estou recomendando a vocês, se alguém não quiser trabalhar, corta a comida. A pessoa não tem direito a comer. E é interessante que a palavra de Deus fala em Isaías, por que gastais o vosso dinheiro do que não é pão? Quer dizer, o que nós temos de fundamental para a nossa sobrevivência é a alimentação, é o comer, é ter a nossa despensa cheia, é proporcionar aos filhos o leite, o pão, as frutas, tudo o que é necessário para uma boa condução da família. E Paulo está falando, não quer trabalhar, não coma. Então, temos que trabalhar e trabalhar duro. Paulo, depois que ele foi chamado por Jesus, Paulo se dedicou à obra missionária. Tanto é que ele, na sua história de vida, fez 3 grandes viagens missionárias e levou o evangelho para o mundo. E a Bíblia fala lá em Atos 18:3, nós não vamos abrir para ganhar tempo, mas em Atos 18:3 diz que Paulo trabalhava fazendo tendas para não ser pesado aos irmãos. Olha só, se você pegar Paulo, Paulo era cidadão romano, Paulo era fariseu, Paulo era culto, Paulo era poliglota, Paulo era de um conhecimento fantástico, de uma família bem estruturada, mas quando ele deixou tudo para seguir pelo evangelho, eu vou viver só das ofertas, né? Vou viver só do que as igrejas me proporcionar. Lógico que todo trabalhador é digno do seu trabalho, e isso é merecido para aquele que trabalha levando o evangelho. Mas a Bíblia fala que Paulo, para não ser pesado, as igrejas que estavam se estruturando, ele trabalhava fazendo tendas. Então, quer crescer, meu irmão? Quer crescer, minha irmã? Levanta cedo, regaça as mangas e trabalha duro. Eu gosto de olhar para o exemplo dos feirantes. Quem trabalha na feira, né? Quem trabalha na feira levanta 2, 3 horas da manhã, já vai buscar no local que tiver que buscar as frutas, aí vai chegar cedo lá, vai montar a feira, vai trabalhar o dia todo, quando é lá para as 18, 19 horas, desmontar a banca, para no outro dia de manhã fazer a mesma coisa, levantar cedo, talvez levar a feira para um outro local, que seja o local da feira, trabalha-se muito. E quando você vai na feira, a pessoa te atende com um sorriso, com aqueles bordões para convidar ali os clientes para comprar os seus produtos. Então, nós temos que ser assim. Levantar cedo, buscar trabalhar com afinco. Eu tenho um exemplo. Nós somos em 3 irmãos. Eu sou o mais novo, tenho meu irmão mais velho, o Walter, a Ana, que é do meio, e eu sou o raspa do tacho, né? Aconteceu. E a nossa mãe nos deixou o exemplo do trabalho. A minha mãe faz 3 anos que partiu para estar com o Senhor, e ela levantava todos os dias às 4 horas da manhã. Ela ia orar, né? Aquela assembleiana pentecostal que ia orar e acordava toda a casa. Ela ia orar e depois ela começava a sua atividade do dia. E minha mãe deitava para dormir 11 horas da noite, todos os dias. Então ela nos deixou o exemplo que se vence na vida com trabalho duro, com honestidade, com conhecimento e com a presença de Deus. Então, esses são os 3 pontos. Primeiro, presença de Deus. Segundo, aquisição de conhecimento, o estudo. E terceiro, é regaçar as mangas e trabalhar duro. Fazendo assim, não tem como você não crescer, você não prosperar. Por quê? Porque nós já profetizamos aqui no altar. A IEQ-Sede profetiza todos os cultos que a bênção do altar, ela vai sobre a sua vida, ela vai sobre a sua casa. Os irmãos que estão presencialmente, a bênção do altar te alcança em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, queridos, para encerrar, então,
esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu quero hoje dar um testemunho também, porque hoje faz um ano que nós lançamos este livro aqui, ó. Olha só, depois quando eu recebi o convite para trazer a mensagem de hoje, daí veio na mente, exatamente na data que há um ano atrás, 16/10/2022, nós aqui na IEQ-SED estávamos lançando este livro, Leão de Judá, entenda por que o Messias descende do quarto filho de Jacó. E hoje, um ano depois eu tenho o coração grato a Deus, porque o livro tem alcançado vários estados brasileiros e já chegou na mão de pessoas fora do Brasil. E o melhor é os testemunhos de pessoas que estão sendo abençoadas pela leitura daquilo que Deus nos entregou. Para lançar o livro foi fácil? Não foi, porque eu não tinha a mínima noção de como se lançar um livro. Mas aqui tem muito estudo para poder escrever o conteúdo deste livro, muito estudo, e depois nós encontramos uma editora que fez todo o trabalho de editoração, de estruturação, depois ir para a gráfica, depois o investimento, durante todo o processo, o investimento financeiro, e Deus nos deu a vitória. E nós conquistamos isso com o quê? Com a bênção de Deus, com o estudo e com o trabalho duro. Então você pode conquistar os seus sonhos, você pode conquistar os seus objetivos, basta buscar a presença de Deus. Amém? Posso fazer uma oração? Faremos uma oração e depois aqui no presencial sei que tem a unção nas mãos, então já fica o convite, você que queira vir presencialmente, tem aqui a unção nas mãos, se você quiser trazer a sua carteira profissional, todas as segundas-feiras, às 19h30, aqui na IEQ-SED, a bênção do trabalhador. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor pelos ensinos que o Seu Espírito nos direcionou na noite de hoje. Senhor, há pessoas profissionais de diversas áreas que estão nos acompanhando. E nós pedimos, ó Deus, que as bênçãos do altar possam alcançar este profissional. Seja qual for a área, Pai, todas as áreas, todas as profissões, elas são importantes. E que este filho, que essa tua filha, Senhor, possa conseguir se desenvolver na área que ela atua, que ele atua, Senhor. Abençoa os empresários, abençoa os funcionários públicos, abençoa, Senhor, todos os profissionais. Meu Pai, que a tua bênção alcance agora, que essa pessoa possa conseguir se esmerar, ter conhecimento, que ela consiga, Pai, através do trabalho duro, de levantar cedo, da dedicação, alcançar os seus objetivos, que estes lares, Senhor, representados, sejam abençoados, Pai, que essas pessoas possam conseguir, Pai, a dignidade do trabalho, Deus, que é conseguir a sua casa própria, que é sustentar os seus filhos, que é conseguir os seus objetivos, Pai. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado na vida de cada irmão e de cada irmã que crê neste momento e que toma posse desta palavra, Deus. Por isso, Pai, nós abençoamos os teus filhos e assim o fazemos no nome de Jesus. Você que crê, diga amém.